Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo à Luz do Evangelho. Eu sou Neia Ramos e hoje eu convido vocês a uma conversa sobre religião, amor e fé. A religião, ela existe de uma forma a nos ligar a Deus. O amor é o que deve a religião praticar acima de tudo. E a fé é o que move montanhas e é capaz de fazer a mudança da vida. Quando Jesus pisou aqui na terra, Jesus tinha por objetivo mostrar um caminho a ser seguido. Ele foi e é exemplo até os dias de hoje, porque Jesus ressuscitou e ele permanece vivo no meio de nós. Mas ele permanece vivo espiritualmente e subiu em carne aos céus. E muitas pessoas ainda não entenderam o que é o verdadeiro evangelho. Hoje nós utilizamos o evangelho muitas vezes para benefício próprio, porque o evangelho ele é distorcido para que um homem sobressaia sobre o outro, para que um homem tenha domínio sobre o outro, para que muitas vezes um homem tenha domínio financeiro sobre o outro. E o evangelho vai se perdendo nessa situação por mercenários. Quando Jesus ele vem ao mundo, ele vem uma região que tinha mar, que tinha pesca, e Jesus ensinava através do simbolismo. A própria vida de Jesus é um simbolismo, é um convite a todas as pessoas a serem pescadores de almas. Mas nós só conseguimos ser pescador de almas quando nós colocamos o amor acima de tudo. Então, por isso que é dado o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque a partir do momento que eu amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo, eu vou ter empatia com o meu próximo e não vou fazer com ele o que eu não desejo para mim mesmo. Então, aqui Jesus, ele eleva a lei mosaica a um ponto que tudo que se há de errado, todos os mandamentos, eles são sabiamente resumidos em uma única lei. E nós, muitas vezes, não entendemos a mensagem do Evangelho, porque muitas vezes nós somos mercenários da palavra de Deus. Nós não pregamos o Evangelho no sentido do amor, mas sim para a reafirmação de que a nossa religião é melhor do que a religião do outro. E são mais de 7.000 religiões no mundo. E estima que vão surgir cada vez mais religião. Cada vez mais religiões vão surgir no mundo. E enquanto a gente não tiver uma atitude humilde para com os outros, nós não vamos caminhar rumo à tão sonhada paz.
Porque muitas vezes uma religião ela vem tentando ser melhor que a outra. Ela vem tentando ser melhor que a outra, porque as pessoas, num objetivo de se reafirmar o seu ego, elas começam a falar assim: não, mas minha religião é melhor, minha religião é isso. Não falam diretamente que a religião é melhor, mas os comportamentos já dão a entender que a pessoa acha que a religião dele é melhor do que a do outro. E existem práticas que sinceramente não conduzem ao bem, não conduzem ao bem. E nós sabemos que na Bíblia fala que existem tanto filhos de Deus como filhos do coisa ruim. A Bíblia fala, a Bíblia é clara lá em Gênesis. Quando vai ter o dilúvio, Deus fala ali na história de Noé que vai retirar o espírito dele do homem, porque o homem vivia muito, o homem vivia 900 e poucos anos. E Deus fala, não, eu vou retirar o meu espírito do homem, porque o homem é só carne. Eu me arrependo de ter feito o homem. E o homem é só carne, então não tem motivo para que o meu espírito fique por tanto tempo no homem, sendo que ele é só carne. Então eu retirarei o meu espírito dele, limitarei os anos de vida. E lá ele fala que tanto a raça boa com a raça ruim começou a se misturar, os filhos do homem começou a achar as filhas bonitas, e aí começou a se misturar tudo, e tem tanto filhos de Deus quanto filhos do coisa ruim. E é uma briga, e a gente vai entender isso também quando há uma guerra no céu, lá em Apocalipse, quando o coisa ruim é enviado aqui para a terra, a gente vai entender que há sempre uma constante briga entre o bem e o mal. Mas muitas vezes as pessoas não têm consciência de que ao invés de estarem agindo para o bem, elas estão agindo para o mal. Elas estão falando palavras de ofensa, falando palavras que denigrem a imagem, mas elas estão utilizando a religião, que modera tudo. Que modera tudo, não, a religião. Eu vou reafirmar minha religião. Mas muitas vezes ela não está defendendo a fé dela. Ela está reafirmando a religião de uma forma arrogante. E fala assim, não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu vivo por Cristo. Mas as maiores guerras que aconteceram no mundo foi por causa de religião. As maiores guerras que acontecem hoje no mundo é por causa de religião. E isso muito está ligado aos homens não entenderem que cada um tem o seu direito de seguir quem quiser. Uns vão seguir a Deus, porque são filhos de Deus, e outros vão ser os filhos do coisa ruim. Mas eu vou tentar evangelizar? Sim, eu vou tentar evangelizar, eu vou viver minha fé, eu vou viver o meu amor ao próximo e vou praticar o bem. É isso. Eu acredito que hoje
a internet, ela tá virando uma terra sem lei, onde as pessoas, ao invés de propagar o que acredita, propagar sua fé, ela vem pegando pessoas que já falam declaradamente, eu sou filho do coisa ruim. E começa a debater ali, começa a colocar aquele vídeo daquela pessoa. Ao invés de ela propagar o evangelho, ela tá dando engajamento para aquele tipo de conteúdo. Para aquele tipo de conteúdo ser disseminado. Eu fico impressionada que, assim, a gente lendo a Bíblia e entendendo, Jesus, quando ele ia expulsar algum demônio, ele só falava pro demônio: saia, saia. Hoje as pessoas querem fazer um teatro em cima de expulsar demônios. As pessoas querem fazer teatro, olha, vou expulsar aqui. E Jesus, a todo tempo, ele fala: olha, eu dou autoridade para vocês, mas vocês façam isso com humildade. A forma mais humilde que teve Jesus foi humilde, porque Jesus conversou ali nos 40 dias, ele conversou diretamente com Satanás. E Satanás falando para ele, e ele só respondia em palavras. Então, muitas vezes, a gente vai ver atitudes onde as pessoas elas estão querendo debater diretamente com Satanás. Onde as pessoas querem debater diretamente, levando certos tipos de conteúdo de pessoas que já se afirmam pertencer a coisa ruim. E as pessoas estão levando. E aí vem pessoas criando conteúdos para dar mais engajamento a esse tipo de conteúdo, em vez de estar fazendo bem. Sabe, um dos grandes exemplos aqui da vida, que quando eu era criança, que eu via, era a dedicação que Madre Teresa de Calcutá tinha pelos pobres. Hoje falta nas igrejas essa dedicação pelos pobres, pelos mais humildes. Foi uma mulher, ela sendo católica, ela lutou, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, assim como teve pessoas que não são católicas também, que receberam o Prêmio Nobel da Paz, brasileiros que receberam o Nobel da Paz também, que se dedicaram à vida ao outro, que são de outras religiões. Então não tem como dizer que Deus só age na religião que eu estou. E são pessoas de outras religiões que são atacadas constantemente. Alguns já morreram, mas deram um exemplo onde receberam o Prêmio Nobel da Paz. Então, assim, hoje a gente tem que colocar o amor acima da religião. Se a gente não colocar o amor acima da religião, a gente não faz nada pelo outro. Porque pessoas são diferentes. Eu costumo utilizar um exemplo muito peculiar quando eu vou conversar com alguém. Eu sou católica. E de repente, um pai de santo, sou vizinha de um pai de santo. E esse pai de santo adoeceu. E só tem eu ali de vizinha daquele pai de santo.
E ele utilizava a casa dele para fazer os rituais dele. Só tem eu de vizinha para ajudá-lo, para ver se ele precisa de alguma coisa, se ele precisa se alimentar, fazer uma comida para ele, só tem eu ali, de vizinha dele. É totalmente contrário à minha fé, o que ele pratica. Mas por amor ao humano, ao ser humano, me cabe ali perguntar a ele o que ele precisa. É quando eu coloco a minha religião abaixo do amor que eu dedico. Aí eu posso dizer que a minha espiritualidade, ela vai à frente da minha religião. Por quê? Porque eu me dediquei ali a ajudar uma pessoa que é uma religião totalmente contrária ao que eu acredito, mas eu ali, por amor, vou lá e ajudo. E a gente tem que entender que quando Jesus passou por aqui curando, libertando de demônios, ele nunca perguntou para a pessoa antes, pelo que se relata na Bíblia, ele não perguntava para a pessoa qual que é a sua religião. O que você praticou para você estar nesse caminho? Não, ele simplesmente libertava. Ele simplesmente libertava as pessoas. E hoje, por que é tão difícil a gente liberar palavras de amor, palavras de esperança, palavras que levem à união, palavras que levem à paz? A gente fala muito, em pena de morte. A gente fala muito em pena de morte. Mas um país como o nosso, será que ele está preparado para aplicar uma sentença que seja justa à pena de morte? A gente vê nos Estados Unidos muitas pessoas que morreram inocentes, depois foi provado que era inocente, e muitas pessoas que já estavam no corredor da morte serem absolvidas de crimes depois de muitos anos. Onde um sistema é muito mais peculiar, onde um sistema é muito mais investigativo do que aqui no Brasil. E muitas pessoas falam isso, sobre a pena de morte. Muitas vezes as pessoas estão proclamando perdão, falando de perdão, falando que devemos amar, que devemos... Mas numa atitude as pessoas começam a disseminar que a pena de morte para alguns tipos de crime é o certo a fazer, que é totalmente contrário ao que é o cristianismo. É totalmente contrário ao que se diz na Bíblia. Então, nós, seres humanos, nós estamos criando ideologias e aplicando como se fosse cristão. Ou a gente segue a Bíblia, ou a gente segue as ideologias que criamos. Então eu acho muito lindo quando um brasileiro ganha um prêmio Nobel da Paz, mesmo sendo de outra religião. Eu acho que é edificante um brasileiro que pôde se dedicar a salvar vidas, a melhorar vidas e fazer de pessoas melhores, porque é esse o objetivo que Deus nos criou. É sempre fazer o melhor para
o outro. Nós viemos nesse mundo com o propósito de mudar a vida do outro. A partir do momento que nós mudamos a vida do outro, nós modificamos a nossa vida. E tudo tem que ser feito colocando não a religião acima, mas sim a espiritualidade, o mover do Espírito de Deus. E voltando a esse exemplo de Madre Teresa, ela também, ela não perguntava qual que era a religião da pessoa. Ela simplesmente ia lá e fazia pelo outro. E muitas vezes ela passou por crises existenciais, porque muitas vezes ela chegou a duvidar que é da natureza humana, da existência de Deus. Acredito que por tantos problemas que via, mesmo sendo uma religiosa, ela passou a duvidar. Ela sentiu fraqueza na fé, mas faz parte da humanidade da pessoa. Muitas vezes se sentir fraquejada com tudo que vê, com tudo que acontece ao redor, com toda a maldade, com toda a desigualdade no mundo. Nós somos humanos. Muitas pessoas hoje em dia, elas estão entrando em depressão de somente ver a maldade humana, de somente sentir a maldade humana. Mas nós temos que entender que forças do bem agem na humanidade. Assim como as forças do mal são poderosas, as forças do bem são maiores que as forças do mal. Então, que nós não sejamos sempre guiados por homens, mas peçamos a ação do Espírito Santo na nossa vida, peçamos a ação, a renovação da nossa vida através da força do Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus sobe aos céus, ele deixa o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar. Então que nós possamos pedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ah, mas eu não sei rezar, eu não sei pedir. Só peça assim, venha Espírito Santo, e peça continuamente para o Espírito Santo descer na tua vida, mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a sua família, trazer mais união, trazer mais entendimento, trazer mais clareza. Só peça que ele vem. A Bíblia diz que não precisa de grandes orações, de orações que sejam em vão, que sejam bonitas, mas orações que sejam sinceras, mas orações que provenham do coração. E se a Bíblia diz, é assim que deve ser feito. Vidas são transformadas com a ação do Espírito Santo. Vidas são transformadas. Então peça para Deus mudar a tua vida, mudar a tua história. Se hoje você está num processo de desânimo, de depressão, peça para Deus mudar a tua vida, mudar a tua história. Que Ele pode. Deus pode sarar as feridas da sua alma. Deus pode modificar a tua história. Deus pode curar as suas dores. E Deus pode ser o seu melhor amigo.
basta confiar. Porque muitas vezes o homem vai te decepcionar. O homem vai te abandonar. E a Bíblia diz que mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, Deus nunca te abandonará. Olha que profundo. Tá colocando o pai e a mãe. Mesmo que a pessoa seja rejeitada ali, Deus nunca abandona. Então, irmãos, confiante nesta palavra que eu libero hoje para vocês, tenha confiança e peça a ação do Espírito Santo na sua vida. Peça que o Espírito Santo modifique a tua história. E fale em voz alta. Fale em voz alta, porque tudo se fez pelo Verbo. Então o Verbo tem poder. Então o Verbo, nosso falar, tem poder. O que nós declaramos aqui é declarado no mundo espiritual. Então fale palavras de bênção na sua casa, fale palavras de bênção para os seus filhos. Fale palavras de bênção para a tua vida. Porque nós enfrentamos dia a dia um grande inimigo. E esse grande inimigo, nós vemos ele quando olhamos para o espelho. Porque é a nossa mente que muitas vezes é o nosso inimigo. Número 1. É a nossa mente que nos engana, dizendo que nós não somos nada, que Deus não nos ama, que é o que o mundo quer que nós pensamos. Mas que a tua vida seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É o que eu desejo a todos. Eu peço a gentileza que curta, comente, compartilhe esse vídeo, para que possa edificar a vida de mais pessoas. Deus abençoe a todos.